Maio 9, João 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, Miriam. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, Miriam lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele estava dizendo: não é meu problema, não me envolva, não começou ainda o meu ministério. Então ela falou aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Talha de grande devia ser uns 20 litros, talvez, cada talha. Os judeus usavam essas águas para a purificação, ou seja, para lavar as mãos antes de comer. Jesus disse aos serventes: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, o mestre-sala devia ser o mordomo que tomava conta da festa, né? Aquele que dirigia tudo, dirigia a organização do casamento. Ele provou da água transformada em vinho, não sabia de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. E ele então chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Isto é uma metáfora também para as 2 alianças de Deus. Por quê? Porque sempre se começa com o melhor, uma festa, e depois a pessoa já está satisfeita, meio tontinha e tal, aí, né, dá uma coisa de qualidade inferior. Com Deus está sendo o contrário. Ele primeiro deu o que era provisório, e depois ele deu o que é definitivo, o melhor. O vinho melhor da videira Israel, Berit Hadashah, vem depois. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Estava guardado. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestando a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quer dizer, ele estava dando sinais de que realmente ele era o Messias, através dessas atitudes. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Portanto, a palavra irmãos aqui no Novo Testamento não significa discípulo. Não, nós somos irmãos como nós falamos na igreja, não. Irmão é irmão, discípulo é discípulo. Jesus tinha irmãos mais novos do que ele. Ele desceu com a mãe, com seus irmãos e com seus discípulos. E ficaram em Cafarnaum não muitos dias, porque era ali também, Cafarnaum é na Galileia também. Estando próxima à Páscoa dos judeus, Pessah, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. A festa era uma época em que vinham os judeus de todas as partes do mundo, porque eram aquelas 3 festas que Deus tinha dito que todo judeu tinha que ir a Jerusalém comemorar. Era Pessah, Sukkot e Shavuot, né? Sukkot, tabernáculos, Shavuot, semanas, Pentecostes. E quem vinha de longe não podia ficar trazendo animal para sacrificar, comprava no pátio do templo. E também tinha moedas diferentes, tinha que trocar pela moeda do templo. Então, por isso tinha os cambistas e os que vendiam animais ali. Mas imagina a confusão que não era no mercado, praticamente, dentro do átrio do templo, porque todo mundo trocando, aquela multidão de gente, aquela confusão, aquele burburinho. Jesus se indignou com aquilo, ficou aborrecido
Fez um azorrague de cordas, expulsou a todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio, porque tinha virado um mercado. Não era mais uma casa de oração, era um negócio. Sob a fachada de que estariam se preparando para cumprir a Torá. Era uma religiosidade superficial, preocupada com a formalidade, com a aparência da coisa, não com a coisa em si. O que Deus quer é um coração sincero. Mas, não, eu vou entregar esse boi aqui, eu vou lá, dou um tanto, pago o boi e resolvi meu problema, estou perdoado. Então, quando ele fez isso, ele falou, né, tirai daqui essas coisas e não façais da casa de meu pai casa de mercado, de negócio, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito no Salmo 69:9, o zelo da tua casa me consumirá. Ele estava preocupado com a santidade do lugar, porque aqueles cambistas e aqueles vendedores ali estavam profanando a santidade do templo, com a aparência de religiosidade. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? É que o que o outro evangelista disse, com que autoridade fazes essas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, esse templo, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus estava dizendo, esse templo, com o que ele significa e representa, esses sacrifícios, ele vai ser derrubado. E um novo templo vai ser elevado em 3 dias, porque seria a morte e a ressurreição dele em 3 dias. Novo templo, porque agora Deus não vai mais habitar em edifícios, em um local determinado, mas ele vai habitar no coração de cada homem que aceitar e acreditar que Jesus é o enviado de Deus para nos resgatar, para nos salvar, para nos redimir dos pecados. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na Palavra de Deus. Quer dizer, só creram depois que ele ressuscitou. Estando ele em Jerusalém durante a festa de Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do ser humano, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Muitos, vendo os sinais que Jesus fazia, acreditavam nele, mas Jesus não confiava nisso, porque ele sabia que aquilo ali era uma coisa tipo oba-oba. Estavam acreditando porque estavam vendo sinais, como uma pessoa fica assim, maravilhada ao ver sinais mágicos, quando os mágicos fazem aquelas mágicas. Ele achava isso. Ele sabia que aquilo ali era uma fé superficial, não era uma coisa profunda, verdadeira. Era porque viram ele fazer sinais, olha lá, ele faz sinais, vamos atrás dele. E também ninguém precisava explicar para ele, dar testemunho dele, como é que é o ser humano, não explicar, o ser humano é assim, é assado, coisa que a gente aprende depois que fica mais velho. Ele já sabia tudo, ele conhecia a natureza humana. Ele sabia muito bem como é o homem. Então ninguém precisava explicar nada para ele, nem dar testemunho para ele, dizendo para ele como é que é, porque ele já sabia. Ele é Deus. Ele nos conhece profundamente, ele sabe o que está no nosso coração. Nós não sabemos o que está no nosso coração. A palavra de Deus diz em Jeremias, enganoso é o coração, é incurável, doente. Quem pode conhecê-lo? Quem é que conhece seu próprio coração? Ninguém. Ele nos surpreende de vez em quando. Nós fazemos coisas que nós mesmos não aceitamos, não acreditamos, porque nosso coração é enganoso. Mas Jesus conhece nosso coração, ele conhece a natureza humana.